Boa noite. Vocês estão vendo que já tá tarde, né? Tarde não, né? Já são umas 20 horas, mais ou menos. E só agora, olha, eu ainda tô de uniforme, porque tô trabalhando muito. E só agora eu consegui parar para gravar o nosso encontro de hoje. E antes de começarmos, eu quero mais uma vez falar que eu estou com muita saudade dos nossos encontros, de poder estar assim perto de cada um de vocês, de poder sentir no olhar de vocês a sede que vocês têm de Deus. E isso é verdade, tá? Então, hoje nós vamos refletir o nosso quinto encontro. E hoje é o terceiro sacramento de iniciação cristã, é a Eucaristia. E porque nós já estudamos dois, né, os sacramentos de iniciação cristã, que foi o batismo e a crisma. Agora hoje é a Eucaristia. Vai ser muito bom. Porque a Eucaristia é a presença viva de Jesus dentro do nosso corpo. Nós emprestamos o nosso coração para Jesus fazer morada. Então vamos começar, né? Então nós vamos começar o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações com o vosso amor. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós e enche a nossa vida da tua graça, da tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos conduzir no nosso encontro de hoje. Encha o nosso coração com seus dons. Encha os corações desses jovens que hoje, que neste momento, estão em sintonia, estão preparados para estar pertinho de Jesus, para ouvir, para conhecer melhor sobre a nossa igreja, sobre o nosso Deus. Vem, Espírito Santo, nos dar direcionamento. Cada um coloca a mão no seu coração e repete comigo essa oração. Ó bom Jesus, nós queremos ser seus discípulos e caminhar sempre na sua presença. Por isso, Jesus, envia o teu Santo Espírito sobre nós. Por isso, Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos dê a sua luz, nos dê a sua força para prosseguirmos na nossa caminhada. Vem, Senhor Jesus, de encontro às nossas fraquezas e nos faz cada dia mais fortes para ouvir a sua palavra. Assim seja. Amém. Obrigada, Jesus. Então, vamos começar, né? Agora, nós vamos falar da Eucaristia. A Eucaristia, para a gente compreender melhor o sentido da Eucaristia, da comunhão, nós precisamos conhecer a palavra de Jesus. E
E a Eucaristia está intimamente ligada na última ceia que Jesus fez com seus apóstolos, com seus discípulos. Quando terminou a ceia da Páscoa, né, que ele antecipou, porque ele sabia que ele estava prestes a se oferecer em sacrifício por nós, ele no final da ceia, ele pegou o pão, uma comida comum daquela época, até nos dias de hoje, né? Ele pegou o pão, ele ergueu os olhos aos céus. Isso quer dizer, ele orou, ele rezou, ele pediu a bênção de Deus Pai sobre aquele pão. E ele pediu que aquele pão não fosse mais pão, que aquele pão se transformasse em corpo, no corpo dele. Então, ele abençoou e falou assim: isto é o meu corpo, toma e coma. E repartiu entre os discípulos. Do mesmo jeito, do mesmo modo, ele pegou o cálice de vinho, rendeu graças a Deus, abençoou aquele vinho e pediu que o Espírito Santo de Deus transformasse aquele vinho em sangue, no seu próprio sangue. E falou: tomai e bebei. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, da última aliança, porque essa aliança foi para sempre. E distribuiu entre os discípulos. Eu penso que os discípulos naquele momento não entenderam nada. Como aquele pão deixou de ser pão e virou carne. Como aquele vinho deixou de ser vinho e virou sangue. Mas eles comeram e beberam com fé, mesmo sem entender nada, porque eles acreditavam na palavra de Jesus. Vocês podem ler esta passagem no Evangelho, eu vou deixar para vocês essa tarefa, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 até 26. A Eucaristia é o grande sacramento que Jesus deu para a igreja, deu para nós, para ser celebrado até que ele venha. Até que Jesus venha para levar os vivos e os mortos, para resgatar para a vida eterna quem já morreu e quem ainda está vivo. Então, ele deixou esse sacramento na nossa igreja, para que ele ficasse conosco até a sua segunda vinda. Então, a Eucaristia é o sacrifício de Jesus. Ele é o próprio sacrifício. Ele é o sacrifício vivo, que por amor a nós, que vivia no pecado, mas também por obediência a Deus, porque Jesus foi obediente a Deus, ele se entregou por nós, para a remissão dos nossos pecados. Ele carregou a cruz por cada um de nós. Ele carregou a cruz para o seu povo daquela época, mas ele carregou a cruz também por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, gente, meus amados, a gente não pode nunca, nem por pensamento, nem por remoto pensamento, deixar de receber essa graça, de receber esse presente que Jesus
nos deu a Eucaristia. Como eu já falei antigamente, lá na Páscoa ou em qualquer uma outra festa do Antigo Testamento, os sacerdotes, eles ofereciam sangue de animais. Eles sacrificavam os animais e ofereciam o sangue a Deus, porque era assim. E Jesus, no Novo Testamento, Jesus, para nos redimir do pecado, ele se fez vítima. Ele foi o Cordeiro Pascal, que derramou seu sangue para que eu e você tivéssemos a vida eterna. E nós nunca podemos, na nossa fraqueza ou no nosso comodismo, negar esse presente, fazer pouco caso dele. Jesus é nosso Senhor e Ele quis estar e Ele pode estar com a gente todos os dias, querendo fazer morada no nosso coração. Pensa, Deus se entrega e se dá na forma de pão e de vinho para que eu receba e possa guardar ele no meu coração. Por isso que o nosso coração precisa estar limpo para receber Jesus na comunhão. Deixa eu ver mais aqui o que nós temos que falar. A palavra Eucaristia, ela significa ação de graças. Prestem bem atenção no momento eucarístico da missa. A missa vai ser o próximo encontro nosso, por isso eu não vou falar muita coisa não. Mas pensa no momento eucarístico. Jesus se dá por nós na Eucaristia. E quando há o milagre da transformação do pão em carne e do vinho em sangue, na consagração, quando o padre, ele levanta, ele é o próprio Cristo, e o sacerdote, o ministro, é o próprio Cristo oferecendo a Deus, e o pão é o próprio Cristo, é o Cordeiro, e ele levanta, o padre levanta e pede ao Espírito Santo que ele venha transformar a matéria do pão em carne, a matéria do vinho em sangue. E depois que acontece a consagração, que ali nós não temos mais nem pão e nem vinho, o sacerdote pega o corpo e o sangue de Jesus e oferece a Deus. Como lá antigamente, como eu já acabei de falar, os sacerdotes ofereciam a carne e o sangue de animais. O sacerdote na missa, ele oferece o corpo e o sangue de Cristo para a remissão dos nossos pecados. Nós oferecemos o próprio Filho de Deus para Deus. Veja que maravilhoso e quão profundo e quão grande Deus nos ama. E Jesus fala assim na palavra dele: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terás vida em vós. Eu creio na palavra de Deus. Jesus está falando assim para mim: se você não comer a minha carne e não beber o meu sangue, você é uma pessoa morta, porque você não vai ter vida em você. Então, por que, se nos é oferecido tantas oportunidades,
para a gente receber a comunhão, não de qualquer jeito. Porque a gente quer ficar mortos. A igreja fala que nós precisamos comungar pelo menos uma vez por ano. Eu penso que quando a igreja fez esse preceito, essa doutrina, era porque assim quase não tinha padre, quase não tinha igreja, e que as pessoas assim só iam para a igreja de vez em quando, uma vez no ano. Por isso que a igreja falou, todas as vezes que você for à missa, você comunga. Mas hoje, diante de tanta oportunidade, nós temos várias missas todos os dias e muito mais aos domingos. Por que deixar de se alimentar pelo menos uma vez por semana? Por que deixar o pecado no nosso coração? Por que não procurar o perdão desse pecado e não ir à comunhão? Por que não buscar a confissão e o arrependimento e comungar? Porque Jesus fala que a gente não vai ter vida. Aquele corpo, a hóstia, é o próprio Jesus. Quando nós recebemos a hóstia, nós estamos recebendo verdadeiramente Jesus. E vai alimentar o nosso espírito. De verdade, vocês acham que se a gente der um alimento para o nosso espírito, de vez em quando, ou como pede a igreja, pelo menos uma vez no ano, nós teremos um espírito forte? Imagina se a gente comer comida, alimentar o nosso corpo uma vez no ano. Literalmente, nós não teremos vida, igual Jesus falou. Não tereis vida em vós. Se a gente alimenta só de vez em quando, como se a gente alimentar mal o nosso corpo, nós vamos ficar desnutrido, fraco, amarelo, cheio de doença, feio. Assim também é o nosso espírito. Se a gente não der o alimento para ele, né, o corpo e o sangue de Cristo, ele também vai ficar fraco. Qualquer ventinho que o mundo dê, qualquer falinha que os nossos amigos não, tá? Qualquer pessoa, a televisão, os livros, os lugares que a gente às vezes frequenta, qualquer coisinha que falar vai nos jogar no chão, porque nós estamos fracos. Agora, se a gente se alimentar de verdade da palavra de Deus com frequência, pelo menos uma vez por semana, nós vamos ficar forte. Durante toda a sua vida aqui na terra, depois do batismo, que Jesus saiu para pregar o evangelho, para pedir para a gente, para o seu povo converter, para crer em Deus, para fazer a vontade de Deus, ele prometia a comunhão, quando ele falava da verdadeira comida e da verdadeira bebida. Quando ele alimentou aquela multidão lá no deserto, ele estava querendo falar que ele também podia alimentar a nossa alma. Jesus sempre prometeu a Eucaristia e cumpriu na última ceia. Na última ceia, ele instituiu a Eucaristia, porque ele falou: isto é meu corpo, tomai e comei. Isto é meu sangue, tomai e bebei. Fazei isto em memória de mim. Nós vamos refletir sobre essa palavra, em memória de mim.
Jesus não falou para a gente fazer de vez em quando. Façam isso em memória de mim. E os apóstolos faziam a ceia, a comunhão, diariamente, porque assim eles ficavam fortes. Agora, na nossa humanidade, nós não podemos crer que aquele pão e aquele vinho é carne e é sangue. Jesus pensa em tudo. Ele sabia que se ele desse, se fosse na consagração, se aquele pão transformasse em carne visível, carne vermelha, com sangue, e ele se desse para nós, ninguém ia receber. Porque na nossa humanidade nós não comemos carne humana, carne crua, carne com sangue. Então, mas para saber que como ele queria ficar com a gente, ele se deu na aparência de pão e de vinho. Agora, a gente precisa ter fé. Fé que aquilo ali, que a Eucaristia é corpo e é sangue, porque nós também acreditamos na palavra de Deus. Se Jesus falou que é o corpo e o sangue, por que eu vou duvidar? Quantas vezes a gente acredita em bobagem, em mentira que os outros, que a mídia fala, na maior facilidade? Para que ter dificuldade de acreditar em Deus? Agora, para nossa fé ficar firme, nós também precisamos de nos alimentar com a palavra de Deus. Alimentamos com o corpo e o sangue e também devemos alimentar com a palavra de Deus. Aí nós não vamos ter dúvida nenhuma. Quando nós recebermos a hóstia consagrada, nós vamos sentir o poder de Deus dentro de nós. Algumas vezes, algumas pessoas duvidaram, até sacerdote. Eu não vou falar, porque senão eu vou estender muito. Vocês buscam lá no Google, milagres eucarísticos, e vocês vão ver que algumas vezes, quando algumas pessoas duvidavam muito forte, que ali, aquela hóstia transformou diante dos olhos deles em carne e em sangue. E essa carne e esse sangue foi analisado pelos laboratórios, porque o homem humano gosta de estar provando tudo, mas o homem espiritual não precisa de prova. Eu não preciso de prova para saber que eu recebo o corpo e o sangue de Cristo. Eu não preciso de prova para saber que a palavra de Deus é verdadeira. E eu acredito que vocês também. Mesmo assim, muitos jovens já estão iniciando, na fé, a fortalecer o espírito de vocês. Então, não deixem que as coisas do mundo tomem conta da vida de vocês. A palavra de Deus fala assim: esforçai, buscai com força as coisas de Deus, as coisas do alto. Então, a gente precisa fazer esforço. Deus sabia que a gente é limitado. Deus sabia que eu tenho preguiça de ir para a igreja todo dia. Mas ele falou assim para mim: Suzete, esforça, levanta mais cedo que dá para você ir lá me receber, me ouvir e ainda trabalhar. Suzete, você não precisa deixar das coisas que você gosta, de cantar, de festa, de amigo, de confraternização, de viajar, de praia. Eu estou em todos esses lugares.
Você vai se divertir muito mais comigo. E é assim que Deus fala com vocês também, tá? Então a gente precisa ter fé na Eucaristia e na Palavra de Deus, tá certo? Então a Eucaristia é o grande sacramento. Como eu já falei lá no comecinho, que Deus deixou, que Jesus deixou para nossa igreja. Para que a gente, até que ele voltasse, para que a gente pudesse recebê-lo com muita frequência. Isso depende da fome de cada um. Eu sou gulosa. Eu gosto de comer muito e sempre. E eu desejo isso também para vocês. Que vocês tenham fome e sede de Deus. Tá certo? Então, nós vamos encerrar esse momento, né? E eu deixo para vocês que vocês pensem muito no que nós conversamos, abram a Bíblia e leiam e reflitam. Abram o seu livro, leia tudo, faça atividade. Tem uma cruzadinha lá, eu acho que é uma cruzadinha mesmo, bem interessante. Vai ser preciso pesquisar. Na cruzadinha só tem um erro, onde fala, acho que é no número 5. Deixa eu ver na cruzadinha, deixa eu ver que eu já passo para vocês, tá? É o quinto encontro, né? É um quinto encontro na página 16. Parece que é acho que é no 4. É momento da missa logo no começo, em que a gente reconhece as fraquezas e pede perdão a Deus. Falta um quadradinho, tá? Um espacinho lá no final, tá? No 4. Façam atividade, tenham sede de Deus. Eu vou postar mais 2 vídeos essa semana, tá certo? Então, por favor, tire um minutinho e ouçam esse vídeo e façam um pouquinho, né, de reflexão sobre ele, tá bom? Então, nós encerramos o nosso momento agradecendo a Deus, a presença dele na minha vida, falando com vocês, a presença dele no coração de vocês, fazendo de vocês verdadeiros templos do Espírito Santo. Nós agradecemos por esse momento e nós pedimos, Jesus, fica sempre conosco. Nós precisamos da sua presença nas nossas vidas, porque nós somos fracos. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Beijo.